Olá, que a bênção do Senhor Deus esteja na tua vida, sobre o teu lar. Bem-vindo a um novo vídeo do nosso canal. Que você possa se inscrever, compartilhar, nos indicar para alguém, tá? Ajude o nosso canal a crescer e a melhorar. Não deixe de fazer seu comentário após você ouvir essa mensagem. Eu quero pensar com vocês através de Lucas capítulo 2, versículo 25 ao versículo de número 38, onde está o caso de Simeão e a questão de Ana. E dentro deste texto eu quero propor um tema, o consolo em meio às tragédias. E eu queria iniciar dizendo o que faz você acreditar que amanhã pode ser diferente. O que faz você acreditar que o choro há de passar. Olha bem, o que dá força para continuar, apesar de um grande peso nas costas. Por que você continua insistindo, se muitos já desistiram? Sabe? Olha bem, por que continuar, se todos os prognósticos estão contra você? Por que continuar defendendo uma ideia de um milagre? Se você olha, você só vê o desespero, a tristeza estampada no rosto das pessoas. Por que acreditar que o ano vai ser melhor se ele começou de forma trágica e parece se desenrolar para algo pior? Como acreditar nisso tudo, sabe? Será que existe algum antídoto? Será que a Bíblia tem algum conselho? Será que a Bíblia tem algum consolo? O que a Bíblia pode me dizer neste momento difícil do qual eu estou vivendo? E olhando para esse texto de Lucas capítulo 2 e para outros do Novo Testamento, nós podemos aprender que a Bíblia tem algo para mim. A Bíblia tem algo para você. E eu queria que você guardasse isso com muito carinho no seu coração. Porque isso pode lhe ajudar nesse momento que estamos vivendo. Você que teve alguém com Covid, você que perdeu alguém na sua família por causa da Covid, eu quero lhe dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu queria ler Salmo 119, versículo de número 50. O Salmo 119, versículo 50 diz assim, olha, isto é a minha consolação em minha angústia, a tua promessa me vivifica. Para aí. Então a Bíblia tem algo para mim? Tem. A Bíblia tem algo para mim, a Bíblia tem algo para você neste momento de pandemia. E o que a Bíblia tem para mim e para você? As promessas de Deus, ela é como um óleo que ameniza a dor de uma ferida. As promessas de Deus é o nosso consolo. Na Bíblia viva esse versículo está da seguinte forma: quando eu estou cercado de problemas e dificuldade, uma coisa me anima e consola. A sua promessa me enche de força e poder para enfrentar a situação. Ah, meu irmão, neste salmo, o salmista, alguns dizem que ele estava vivendo um momento difícil, que algumas pessoas queriam matá-lo, que algumas pessoas, sabe, estavam perseguindo ele. Ele estava sofrendo ódio, ele estava sofrendo a inveja das pessoas. Mas no meio de tudo isso, ele diz, a tua promessa me enche de força, sabe? Olha para Paulo, no meio do mar, no escuro, no meio da tempestade. O navio está ali, sabe, sendo arrebentado pelas ondas. O desespero toma conta das pessoas. Mas Paulo levanta lá em Atos 27 e diz, ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém aqui vai morrer. Por que ninguém vai morrer? Porque o Deus a qual eu sirvo, ele me mandou um anjo, ele me deu uma promessa. Paulo, você tem que pregar em Roma. Ninguém aqui vai morrer. Olha que coisa maravilhosa, nós precisamos ter a certeza dessas promessas de Deus em nossa vida. Neste momento de crise, nós precisamos das promessas de Deus. Precisamos nos apropriar de Isaías 41:10 que diz, olha, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e eu te ajudo. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. Então diga aos seus problemas nessa noite. Diz, olha, a minha situação é difícil, é. Estou vivendo momentos difíceis, estou. Mas tem uma coisa, eu tenho promessa de Deus na minha vida. Eu tenho as promessas de Deus e as promessas de Deus me enchem de força. Guarde o Salmo 119, versículo 50. Olha bem, segunda coisa que eu quero lhe dizer, está lá em Romanos capítulo 4, versículo 18 ao versículo 21. Olha, Abraão contra a esperança em esperança creu, tornando-se o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, sem vacilar na fé, embora reconhecesse que seu próprio corpo não tinha vitalidade, pois já tinha 100 anos, que também o ventre de Sara estava sem vitalidade. Não duvidou com incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que aquele que era poderoso para cumprir o que havia lhe prometido.
Segunda questão. Primeira, as promessas de Deus é como óleo que ameniza a dor de uma ferida. Segundo, as promessas fazem você se apoiar em Deus e não nas suas realidades. Olha bem, quando eu olho para esse texto, me lembro da frase do Adoniran Judson, que diz o seguinte: o meu futuro é tão resplandecente como as promessas de Deus. Então vamos olhar para Abraão e perguntar a Abraão quais são as suas realidades. E quais são as promessas de Deus? Olha, quando você olha para Abraão, Abraão diz, olha, minha realidade é que eu não tenho mais vida no meu corpo. O verso 17 e o verso 19 mostra bem isso. O corpo de Abraão estava morto. Isso é o quê? Abraão já não conseguia mais ter uma ereção, não conseguia mais ter uma vida sexual plena com a sua esposa. Não conseguia mais, então Abraão está morto. A palavra necruz ali, ela tem um sentido de gasto, algo usado perto da morte. Mas Deus diz no verso 17, eu sou capaz de vivificar, eu sou capaz de dar vida a você, Abraão, para fazer que as minhas promessas se tornem realidade. É magnífico, John Stott diz nesse texto. John Stott diz, olha, ele não se refugiou em um mundo de fantasia para escapar à realidade de sua situação. Pelo contrário, sem enfraquecer na fé, ele enfrentou o fato, ou melhor, dois fatos. Quais são os dois fatos dolorosos e inflexíveis? De que não podia gerar e nem Sara podia conceber. Abraão não se apoiou na sua realidade. Abraão se apoiou no Deus que fez as promessas. Sabe? Quando Abraão olha para a sua realidade, eu estou velho, estou com quase 100 anos, já não tenho condição mais. Viu? Ele poderia ficar desesperado, mas Abraão não olha para a sua realidade, Abraão olha para as promessas de Deus, sabe? E quando ele olha para as promessas de Deus, o versículo 20 diz para nós que essas promessas davam estabilidade a Abraão. Ele não duvidava, sabe? Ele não era incrédulo. Ele não deixou que a incredulidade dominasse o seu coração, porque as promessas. Em segundo lugar, as promessas era como um energético na vida de Abraão. Diz que as promessas fortaleciam Abraão. Abraão se fortificava. Em terceiro lugar, diz que as promessas faziam que Abraão continuasse na sua vida de adoração, porque diz que ele dava glória a Deus. Deixa eu te perguntar, você vai ficar apoiado nas suas realidades ou vai ficar apoiado nas promessas de Deus? Você vai ficar preso na Covid ou vai ficar preso nas promessas de Deus? Então você precisa se decidir. Em terceiro lugar, o texto de Isaías, capítulo 65, versículo 17, tem coisas maravilhosas. Eu quero fazer uma aplicação deste texto, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não serão lembradas as primeiras coisas, nem virão ao coração. Alegrai-vos e regozijai-vos sempre no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém um júbilo e para seu povo um regozijo. Regozijai em Jerusalém, me alegrai e me alegrarei com meu povo, e nunca mais se ouvirá nela choro e nem voz de clamor. Não haverá ali criança de poucos dias, nem velho que não cumpra com seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e habitarão, plantarão videira, comerão seus frutos. Eles não edificarão para que outro habite, não plantarão para que outro coma, porque os dias de meu povo serão como os dias da árvore, e meus escolhidos aproveitarão as obras das suas mãos. Não se fatigarão em vão, nem darão à luz filhos para a maldição, porque serão um povo abençoado do Senhor. Que coisa magnífica Deus tem para nós. Em terceiro lugar, as promessas faz você se firmar no que Deus está projetando e não na realidade que você está vivendo. É isso que nós precisamos aprender, sabe? Então Isaías está nos mostrando um período de renovação. Aí entra a contradição se é o novo céu, nova terra, ou se é o período do milênio. O nosso caso não é isso aqui. O nosso caso é entender que Isaías está dizendo de um período de renovação, de transformação. E esse período de renovação é tão grandioso, é tão magnífico, que o versículo 17 diz que eles não vai sentir, viu, nem na mente, nem no coração, o que eles viveram anteriormente. As tristezas passadas não terão lugar no coração, porque o momento de alegria é tão grande que ela vai sobrepor toda a tristeza. Então, olha bem, que coisa magnífica. Então, deixa eu fazer algumas aplicações em cima disso aqui para mim e para você. Estamos vendo o mundo se desmoronar, mas Deus está dizendo, é isso que eu estou criando. Um mundo firme, um mundo inabalável. Deus está criando um novo mundo. Nós estamos vendo tragédia, mas Deus disse, olha, vocês estão presos aqui no momento, mas eu estou projetando algo grande. Então olha para o futuro, porque eu estou criando algo grande. Olha bem, estamos vendo
a insegurança aumentar. E Deus está dizendo, nesse novo mundo, segurança é completa. Nesse novo mundo, bandido não tem vez não. Nesse novo mundo, homicídio não tem vez não. Este novo mundo é seguro, é seguro, é seguro. Estamos vendo a morte ceifar crianças e idosos, mas Deus está dizendo, nesse novo mundo, as pessoas vão viver os seus dias. Neste novo mundo, viu? Será um lugar maravilhoso para se viver. Estamos vendo a escassez de alimento, nosso dinheiro nunca dá. Não usufruímos daquilo que conquistamos, mas Deus está dizendo, eu estou construindo um mundo. E nesse novo mundo, vocês vão plantar, vocês vão comer, vocês vão se deleitar das conquistas de vocês vão conquistar a casa e vocês vão poder se deleitar na casa de vocês. Nesse novo mundo tudo vai ser diferente, que maravilha. Estamos inseguros com relação ao futuro. Sabe? Hoje a gente tem nossos filhos pequenos e ficamos pensando, será que amanhã meu filho não vai me contrariar, não vai entrar para as drogas, não vai entrar para o álcool? Será que amanhã meu filho não vai trazer só tristeza para mim? Deus está dizendo, nesse novo mundo não terá maldição. Neste novo mundo os filhos de vocês vão estar seguros. Neste novo mundo não vai ter nada que vai atrair os filhos de vocês para o mal. A família de vocês vão estar em segurança, glória a Deus e aleluia. Então a pergunta é, você vai ficar preso, você vai ser refém deste mundo caído, deste mundo mau, ou você vai se apoiar, viu, nos projetos que Deus está criando no futuro? Porque Deus está criando coisas magníficas no futuro. Então vamos parar de ficar olhando só para a realidade. Temos que olhar para a realidade? Temos, mas vamos olhar para o que Deus está construindo. Deus está construindo coisas magníficas. Quarto, quando a gente olha para o texto de Lucas capítulo 2, verso 25 a 38, nós podemos aprender a quarta lição. As promessas fazem que você seja disciplinado em sua vida, até que elas se tornem realidade. Uma coisa é eu ter promessas e essas promessas possuem minha vida. E quando essas promessas possuem a minha vida, a minha atitude cristã é completamente diferente. Você já viu quantas pessoas já desistiram da fé cristã? Há uma pesquisa que diz que muitos crentes não vão conseguir voltar para a igreja, congregar, celebrar a Deus, ser crentes assíduos novamente depois da pandemia. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus não possuíram a vida deles. Porque Ana e Simeão é um exemplo para nós, é um exemplo para nós. Apesar das dificuldades, apesar do Império Romano estar ali governando sobre eles, apesar de 200 anos atrás ter vivido períodos difíceis, né, ali com Antíoco Epifânio, no ano 167, apesar de todas as tragédias, sabe? Esses irmãos aqui, viu, de forma diferente, estão sempre indo na casa do Senhor. O Simeão não abandona a casa do Senhor. A Ana não abandona a casa do Senhor. Quantas pessoas que agem como Esaú, que desconsidera as coisas espirituais, no momento de uma fome, negocia valores espirituais. Quando você estuda a história de Jacó e Esaú, você vê duas situações diversas. Você vê ali duas pessoas agindo de forma diferente. Você vê o Jacó, que é o esperto, sim, o Jacó que é esperto, que demonstra falta de compaixão, falta de hospitalidade com o seu irmão, que está chegando do campo, faminto, com fome. Ele se aproveita então da fraqueza e da necessidade e ele compra a primogenitura. Sabe, por outro lado você vê Esaú, que é chamado aos hebreus de profano. Ele é chamado de profano, sabe por quê? Porque Esaú despreza aquilo que é seu. Esaú negocia o que não deveria ser negociado. Esaú dá valor, viu, a sua satisfação, as suas necessidades, mais do que as promessas de Deus para a sua geração. Então isso é caótico, mas Simeão e Ana é diferente. Simeão e Ana é completamente diferente, por mais difícil que esteja, eles estão sendo disciplinados, eles vão à casa do Senhor. Meu irmão, a vida está difícil, tá? Seja disciplinado, continue lendo a Bíblia, continue orando, continue congregando, continue sendo dizimista, continue sendo ofertante, continue sendo um crente bom, até que as promessas se tornem realidade. Então olha bem, na Bíblia Viva diz esse versículo da seguinte maneira: naquele dia um homem chamado Simeão, morador de Jerusalém, estava no templo, era um homem bom, muito devoto, cheio do Espírito e vivia esperando a salvação de Israel, a consolação que é Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu disse algo na igreja e eu queria compartilhar com você. Muitas pessoas dizem ter promessas de Deus na sua vida, e eu não duvido.
Mas muitas pessoas que dizem ter promessas de Deus na sua vida, não vivem uma vida condizente com as promessas que foram feitas na sua vida. Não adianta você ter promessa de Deus na sua vida. Como alguém chegou em mim esses dias e disse, eu tenho promessa de Deus. Deus disse que vai fazer de mim um grande músico, isso e aquilo outro, que Deus vai fazer de mim isso e aquilo outro. Eu olho e falo assim, mas não tem uma vida condizente com a promessa, não adianta. Precisamos ter uma vida condizente com a promessa de Deus. Porque Sansão teve promessas maravilhosas. Saul teve promessas maravilhosas. E tantos outros teve promessas maravilhosas, mas nunca viveram uma vida condizente com a promessa e eles nunca chegaram lá. Então a gente precisa entender isso. E eu queria deixar aqui 4 liçõezinhas para nós acerca de promessa. A primeira lição está aí em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23, está a primeira lição que eu quero deixar para você, que diz o seguinte: guardemos firme a confissão na esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Minha irmã, meu irmão, Hebreus 10, 23. Augusto Nicodemo disse que quem fez a promessa não é homem igual a nós. O homem se arrepende, o homem volta atrás, o homem geralmente quebra a sua palavra, não cumpre a promessa. Mas quem fez a promessa é Deus e Ele é fiel. Ele é fiel. A segunda lição que eu quero deixar ainda está em Hebreus, capítulo 6, verso 12, que diz, para que não vos torneis negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa, as promessas. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando tudo estiver difícil, procure exemplos bons para você imitar. Procure exemplos bons para você imitar. Faz uma lista de pessoas que você admira, tanto na Bíblia, tanto no seu convívio, pessoas da sua igreja. Imite essas pessoas no tempo de dificuldade. Olha como aquele irmão, aquela irmã venceu a dificuldade. Olha como aquela irmã, aquele irmão, de forma paciente, com fé, alcançou a promessa de Deus. Imite pessoas boas. Imite pessoas boas. É o conselho do autor aos Hebreus. O terceiro exemplo que eu tenho para você, a terceira aplicaçãozinha que eu tenho para você, está em Neemias capítulo 1, e isso aqui é muito maravilhoso. O verso 8 e 9 diz, mas lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo, se pecardes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, mesmo que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Terceiro conselho que eu tenho para você, terceira aplicação. Quando orares, não deixe de mencionar as promessas de Deus. É isso que Neemias faz. Mencionar as promessas de Deus. Charles Spurgeon diz, olha, você precisa conhecer, você precisa crer e desfrutar das promessas de Deus. E ele diz mais ainda, as promessas de Deus é como um cheque, viu? É como um cheque de Deus para nós. Então você precisa disso. Davi um dia orou em cima das promessas de Deus. Davi tinha um desejo de construir uma casa para Deus, mas Deus disse, Davi, não, você não vai construir casa para mim. Eu vou construir casa através de você. Eu vou abençoar a sua família. Nunca vai faltar filho teu, da sua geração, sobre o trono, Davi. E aí sabe o que acontece lá em Samuel capítulo 7, versículo 27? Porque tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste saber a teu servo, dizendo, eu construirei uma casa para ti. Por isso o teu servo achou graça em seu coração, coragem para fazer esta oração. Agora, ó meu Senhor Deus, tu és o Deus e as tuas palavras são verdadeiras e prometeste ao teu servo. Então começa a abençoar teu servo. Davi orou em cima das promessas de Deus. Quando você for orar, ora em cima das promessas de Deus. Recorre às promessas que Deus fez na sua vida, sabe? Em último lugar, eu quero deixar essa promessa você não pode perder. Você pode perder muitas promessas, mas essa aqui você não pode. 1 João capítulo 2, verso 25. 1 João capítulo 2, verso 25. Essa promessa você não pode perder. Sabe, tem muitas coisas que pode ficar para trás, mas essa aqui não. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. A vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna, a vida eterna. Então olha bem, não esqueça a maior promessa feita por Jesus. Vida eterna. Ele prometeu, vou para casa. Se eu for, eu voltarei. Se eu voltar, levarei vocês para estar comigo. Para onde eu estiver, vocês estejais comigo. Para todo sempre, sabe? Vamos para o céu. Você se apropria dessa promessa? Você abraça essa promessa de vida eterna, de estar com Deus? Apesar que João também vai dizer lá na sua carta,
Né? Jesus lá na oração sacerdotal diz que vida eterna começa aqui. Vida eterna é essa, que conheça tu, Pai. Conheça tu que me enviaste. Vida eterna começa a partir do momento que você tem uma relação verdadeira com Deus. Mas vamos pensar nessa questão do céu, nós vamos para o céu, sabe? Então não perca essa promessa de vista. Eu tenho vida eterna, eu vou morar com Deus, eu vou para outro lugar. Viu? Abrace isso na sua vida. Alguém disse que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Então, meu irmão, eu volto a dizer a você, procure conhecer, creia e desfrute as promessas de Deus. Deus tem algo para a tua vida. Eu sei que está difícil. Eu sei que é difícil ficar em casa. Eu sei que é difícil essa pandemia, com tantas regras, com tudo isso, sair de casa com máscara e tal, viu a rigidez, você não pode sair com a sua família fazer. Eu sei que é difícil. Mas vamos fazer como o profeta Isaías. Vamos olhar para o que Deus está projetando lá no futuro. Eu creio que Deus está projetando. Eu creio que nós vamos poder abraçar uma outra ainda. Eu creio. Deus ainda vai fazer grandes coisas. Estamos vivendo a realidade, vamos olhar para a realidade. A realidade é difícil, a realidade é caótica. É. Mas eu estou olhando para o futuro, Deus está projetando coisas. Eu estou como Abraão. Eu olho para a minha realidade é difícil, a realidade nossa é complicada, mas tem uma coisa. Eu estou apoiado nas promessas. Porque se eu me apoiar na minha realidade, eu fico desesperado. Se eu apoiar na minha realidade, eu fico angustiado. Se eu ficar na minha realidade, eu desisto. Se eu ficar na minha realidade, sabe? A minha fé vai esmorecer. Mas eu não estou na minha realidade. Eu olho para a minha realidade, mas eu estou firmado na promessa. Deus quer que você fique na promessa. Então que Deus te abençoe. E se essa mensagem, se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe com alguém, convide alguém, ouça novamente, passe para alguém, se inscreva no canal e que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que perdeu alguém da família, que está sofrendo com a Covid, está sofrendo com o desemprego, está sofrendo com alguma coisa. Mostre para eles que a promessa de Deus, ela nos dá força. Que a promessa de Deus nos fortalece. A promessa de Deus nos enche de força e de poder para enfrentarmos a situação. Deixa eu orar por você. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar este homem, esta mulher, essa família, que não sabe mais, meu Pai amado, o que fazer. É tanto choro, é tanta lágrima, é tanta decepção, é tanta angústia. Tem sofrido, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, visita essa casa, Senhor, visite essa família. Deus, em nome de Jesus, transforme essas pessoas, Senhor. Pai, enche essas pessoas da tua graça, do teu poder, Pai. Faz maravilha sobre a vida deles, Pai. Pai, eu profetizo bênção. Eu profetizo vitória. Eu profetizo, meu Pai amado, promessas na vida dessas pessoas. Que eles conheçam as tuas promessas. Que eles lembrem das promessas que o Senhor fez. Que eles se apropriem das promessas que estão nas Escrituras. E que a vida deles, meu Pai, seja confortada. Talvez, meu Pai amado, a situação não muda num passo de mágica, Senhor. Mas a vida deles muda. A forma deles encarar os problemas muda. Porque agora, meu Pai, serão homens e mulheres que vão encarar o problema. Dizendo, eu estou te encarando o problema. Com a promessa de Deus. Eu tenho promessa. E eu vou continuar avançando. Deus te abençoe. A tua vida, a tua casa. Deus está projetando um futuro grandioso e maravilhoso para a nossa vida. Até o próximo vídeo.